Ok, continuando a nossa série de vídeos curtos apresentando conceitos básicos da semiótica, da linha dos pensadores John Dewey, Thomas Sebeok, Charles Sanders Peirce, da escolástica ibérica tardia. Então, no último vídeo, eu terminei o vídeo, se eu não me engano, falando sobre os entes de razão, né, e a divisão que os escolásticos apresentaram a respeito dos tipos de entes de razão. Eu esqueci de comentar algo importante que não se vê dito em quase nenhum lugar. São Tomás de Aquino nunca usou o termo ens reale, em oposição ou em contraste com ens rationis. Ele usava o termo ens nature, ente de natureza, e o ente de razão. Porque ambos os entes, na verdade, são reais, né? A diferença é que um tem uma existência meramente objetiva, ou com alguma base na realidade, mas se constitui objetivamente, enquanto que o outro tem uma consistência subjetiva. Lembrando que esses conceitos apresentados pelos escolásticos são praticamente invertidos a como eles são, com relação a como eles são compreendidos contemporaneamente. Então, isso é uma nota importante. São Tomás de Aquino nunca usa o termo ens reale, ele prefere usar o termo ens natura. Ens reale surge depois, com o desenvolvimento dos debates escolásticos, mas não com São Tomás de Aquino. Tá? Isso é interessante porque uma crítica que o Dewey faz à escolástica foi justamente a falta do estudo dos entes artificiais, dos entes culturais. Então, o Dewey entende que faltou isso, uma investigação mais detalhada a respeito desses entes artificiais dentro do período da escolástica. Uma outra crítica que o John Dewey faz, e aí já se referindo propriamente ao período dos neotomistas, que embora o John Dewey teve uma grande influência de Tomás de Aquino, ele possa sim ser considerado um tomista, o John Dewey não é propriamente um neotomista. Embora ele tenha sido muito influenciado pelo Jacques Maritain, ele se distingue do movimento neotomista, justamente por propor um tomismo semiótico, né? Mas também pelas críticas que ele fez ao tomismo e justamente algumas dessas críticas se dão em torno exatamente desse ponto, que o John Dewey chamava esses tomistas de tomistas ciclópicos, que só tinham um olho, tá? Então só enxergava apenas esse campo da realidade, daquilo que é independente da mente. Mas existe uma realidade também daquilo que é dependente da mente. E a realidade que nós vivemos é uma realidade mista de entes dependentes e independentes da mente. Então, esse é um ponto importante para concluir o que foi dito no vídeo anterior. Bom, neste vídeo, rapidamente, eu quero aproveitar para fazer o esclarecimento de alguns termos básicos, para a gente saber diferenciar esses termos. Então, às vezes, você vê no linguajar vulgar, no linguajar comum, básico, pessoas usando, intercambiando como se fossem sinônimos as palavras semiótica e semiologia. O Dewey, no livro Basics of Semiotics, que está traduzido para o português como Semiótica Básica, e foi um dos livros, talvez foi o livro mais traduzido do John Dewey, que traduziu para vários idiomas. No livro, o John Dewey distingue claramente semiótica de semiologia. Então, a tradição semiótica é a tradição que tem como base Peirce, Charles Sanders Peirce, que não é Pierce, pronuncia-se, é Peirce mesmo, Charles Sanders Peirce.
E o John Dewey é um autor que vê uma relação, quase que uma continuidade entre os autores escolásticos, a escolástica tardia, e Charles Sanders Peirce. Então, podemos dizer que a semiótica é a tradição que estuda o signo com base na tradição de Charles Sanders Peirce e da escolástica ibérica tardia, mas a escolástica como um todo também. A concepção de signo, como nós vimos desta tradição, é uma concepção do signo como constituindo-se como uma relação irredutivelmente triádica. A semiologia já é uma tradição de estudo do signo ligada à Saussure e que concebe o signo de modo diádico e muito mais restrito ao campo da linguagem, ao campo cultural. Então, são tradições diferentes. A nomenclatura estabelecida pelos semióticos ou semioticistas é de que semiótica é o termo para a tradição parciana e semiologia para a tradição de Saussure. Isso é não só em John Dewey, mas já aceito pela comunidade semiótica ou semioticista. Os semioticistas ou semióticos, eles usam esse termo também porque o Peirce, ele é tido como criador do pragmatismo, porém, o Peirce se diferenciou, se separou do desenvolvimento do pragmatismo, feito pelo William James e pelo John Dewey. O Peirce se distinguiu dessa corrente, né, que o William James continuou. Então, embora o Peirce tenha sido iniciador do pragmatismo, ele preferiu dar um outro nome àquilo que ele fazia. Ele chamou de pragmaticismo. Pragmaticismo. Ele dizia que era um termo tão feio que ninguém iria querer sequestrar, roubar o termo. Então, vem muito daí, semioticista, né? Então, é por isso. Então, a diferença é clara. Semiótica se refere a uma tradição, semiologia se refere a outra tradição. Então, o que que a semiótica estuda? O signo, como nós dissemos, o signo, a ação dos signos e o sistemas de signos. A ação dos signos leva um nome também técnico, chamado de semiose. S-E-M-I-O-S-E. Semiose. Não semiótica, semiose. A semiose, quando você vê esse termo semiose, basta você lembrar a ação dos signos, relativo à ação dos signos ou à própria ação dos signos. Que na tradição persiana, essa extensão, esse desenvolvimento que Peirce traz, há uma discussão que já vem da escolástica, né? Mas precisa desse desenvolvimento persiano. A ação do signo está presente em tudo. Pelo menos no mínimo entre os seres vivos. Até nas plantas existe a ação dos signos. Tá? Então, todos os animais, os seres vivos, são semiósicos. São semiósicos. Eles fazem uso da ação de signos. Eles participam da ação dos sinais dos signos. Então, quando se diz algo é semiósico, não semiótico, algo é semiósico, quer dizer que ele participa ou ele está envolvido numa ação dos signos. Esse é o esclarecimento com relação ao termo semiose, ok? Depois, o John Dewey vai demandar alguns outros conceitos que nós vamos ver nos vídeos posteriores. O John Dewey vai distinguir o ser humano dos outros animais e das outras plantas e vai dizer que o ser humano é um animal semiótico.
Veja, todos os animais, as plantas, são semiósicos, estão todos envolvidos na ação dos signos, dos sinais. Mas por que que o animal humano é um animal semiótico, se ele é também um animal semiósico? Também tem uma diferença de terminologia. A diferença é que o ser humano, ele raciocina sobre, ele tem consciência do signo. Ele apreende o signo enquanto signo. Ele não só faz uso dos signos, como diz o Jacques Maritain, mas ele apreende o signo enquanto signo. Tem consciência do signo enquanto signo. É por isso que o John Dewey diz que o ser humano é um animal, é o animal semiótico. É um animal semiósico, mas é o animal semiótico. Essa é a distinção que o John Dewey propõe. Além disso, John Dewey vai propor isso, não tem nem como explicar numa série de vídeos de conceitos básicos, mas o Dewey vai propor que a ação da semiose se estende até mesmo ao mundo inorgânico, que ele vai chamar de fisiosemiose. Fisiosemiose. Da física, né? Físio, e semiose, a ação dos signos. Então, que haveria uma ação dos signos dentro do mundo inorgânico. Não dá para explicar numa série de conceitos básicos isso. Essa é talvez a tese mais polêmica e menos aceita do John Dewey, que ainda está em debate. Então, tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam essa teoria do John Dewey, a teoria da fisiosemiose. Não confundir com a fitossemiose, se eu não estiver equivocado, é o estudo da semiose nas plantas. Então, quando você ouvir o termo semiose, você lembra que é isso. É referente à ação dos signos. Tá? O Dewey, quando explica isso, ele sempre cita o adágio medieval. Agere sequitur esse. O agir decorre ou segue o ser, a existência. Então, você entende o que é o signo, primeiro observando a ação dos signos. Os signos também agem, também há a ação dos signos. E a semiótica, então, estuda a semiose. Semiótica estuda a semiose. Semiótica é a ciência que estuda a ação dos signos, os signos em si e os sistemas de signos do qual nós nos constituímos. O nosso mundo é constituído por meio dos sistemas de signos.